Olá, amigos! É com muita alegria que iniciamos mais um momento de reflexão do Prozedem. Sou Viviane e estou representando o NEP Bezerra de Menezes com o estudo do Evangelho de João. Hoje estudaremos os versículos de 1 a 18 do capítulo 5, a cura do enfermo no tanque de Betsaida. Agradeço ao Prozedem pela oportunidade do estudo, aos nossos guias e mentores espirituais do nosso NEP, ao Mestre Jesus, rogamos a permissão para a realização desse estudo à luz da doutrina espírita. A biografia do estudo de hoje é do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 15, Estudo interpretativo do Evangelho segundo João, livro 5 da FEB, Parábolas e Ensinos de Caiba Schutel, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Vamos lá para a cura do enfermo no tanque de Betsaida. Esse tanque era muito conhecido em Jerusalém no tempo de Jesus, e muitos enfermos frequentavam aquele lugar em busca da cura. Segundo uma crença, de tempos em tempos, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Segundo Haroldo, a crítica textual contemporânea sustenta que esse versículo foi colocado posteriormente por escribas, já que o referido trecho está ausente dos principais e mais antigos manuscritos, e a linguagem difere do estilo do evangelista. Por isso, é colocado entre colchetes e conchaves. O tanque era administrado por religiosos judeus, e as pessoas mais importantes, as que tinham melhores condições econômicas e físicas, ficavam com os melhores lugares, perto do tanque. O que não era o caso de um homem paralítico há 38 anos, que sempre estava ali, esperando a oportunidade de se curar. Vejam que interessante. Nessa passagem, Jesus se dirige ao homem e lhe diz: "Queres tornar-te são?" E o enfermo, respondendo de forma educada e respeitosa, chama-o de Senhor e diz que ele não tem nenhuma pessoa que o ajude a entrar no tanque primeiro que o outro. Vejam que Jesus não diz a ele: "Queres que eu te cure?" Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu catre e anda." Vamos analisar cada ordem dessa que Jesus deu. Levanta-te. O que é que Jesus queria dizer para ele? Ponha-se de pé. Verticalize-te, isto é, ligue-se com o alto. Espiritualize-se. Saia da materialidade. Saia da caverna espiritual. Mexa-se. Vá ao encontro com Deus. Toma o teu catre. Porque Jesus mandou o paralítico carregar o seu catre. Catre significa um leito rústico. Então são perguntas assim para que a gente pense. Seria para que ele lembrasse sempre dos 38 anos de sofrimento? Para não voltar a pecar? Para que aquele leito fosse o seu testemunho de vida? Para que, com aquela lembrança, impedisse a soberba, o orgulho, para que reconhecesse a grandeza de Deus que o tirou daquela vida de paralisia? A outra ordem que Jesus dá: anda. Jesus mandou andar, avançar, seguir em frente, trabalhar para progredir materialmente e espiritualmente. Aí, nesse anda, nós encontramos a lei do progresso, quando ele diz
andar, avançar, seguir em frente. E a lei do trabalho, trabalhar para progredir material e espiritualmente. Os judeus queriam saber quem o tinha curado em um sábado. O homem não sabia, mas que obedeceria a quem o curou. E antes de ir para casa, dirigiu-se ao templo para agradecer a Deus. E aí vem mais uma outra lei: gratidão, lei de adoração. Essas leis estão no livro dos Espíritos. São 10 leis. Então veja que dentro de um capítulo, né, e de poucos versículos, Jesus vai colocando as leis divinas para que nós a conheçamos. E Jesus, encontrando-o no templo, aconselha-o a levar uma vida reta, quando lhe disse para não pecar mais, para que não o acontecesse algo pior. A palavra de Deus dita através de Jesus ecoou fundo no coração daquele homem paralítico. Ele se libertou, transformado pela luz do mundo. Saiu anunciando que foi Jesus quem o curara, porque ele não precisava mais da água daquele tanque, pois Jesus é a própria fonte de água viva. E aqui nós nos lembramos do capítulo que falamos sobre a mulher samaritana, quando fala da água viva, aquela água que mata toda a sede espiritual. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede. São muitos ensinamentos que temos nesse episódio, não é, minha gente? O primeiro é o fato físico da cura, que ultrapassa o entendimento humano, mas é explicado pela doutrina espírita. E o segundo é o ensinamento moral, que o Espiritismo, como filosofia, ciência e religião, nos facilita a compreensão. A poderosa ação de Jesus, cuja autoridade moral é indiscutível, aliada à manipulação dos fluidos da atmosfera terrestre, convertida em substância medicamentosa, leva à cura o enfermo com 38 anos de paralisia. O magnetismo, a fluidoterapia, a cura através do passe, através da imposição das mãos, foram métodos de curar utilizados por Jesus e seus discípulos, e que hoje os médios curadores usam em benefício do próximo, com a ajuda da espiritualidade superior. Portanto, não há milagre nessa cura do paralítico de Betsaida. Há fenômenos explicados pela doutrina espírita e facilmente aplicados por Jesus. Um espírito puro. E, além do mais, Jesus é o governador da Terra, que participou de todas as etapas de formação do nosso planeta e, portanto, profundo conhecedor de toda a potencialidade fluídica e magnética existente na Terra, que, aliada ao enorme magnetismo do mestre, as curas aconteciam. Mas dependia de cada um que a cura permanecesse. Tanto é que ele diz ao ex-paralítico: eis que te tornaste são, mas não peques, para que não te suceda algo pior. Parece que o mestre queria dizer ao paciente que aquela enfermidade tinha por causa o pecado que ele cometera, cessada que foi a ação do pecado. E aí, o pecado. O que é pecado? Pecado é o afastamento das leis divinas. E essa ação foi cessada pelo poder da ação de Jesus, eliminando assim a moléstia, sendo restabelecida a liberdade do doente. Mas que poderia acontecer que esse ex-paralítico algo pior, caso não observasse as leis divinas.
Foi isso que Jesus disse para ele, né? Que ele não pecasse mais para que algo pior não acontecesse, porque aí ele estaria infringindo de novo as leis divinas. Jesus curava nos sábados, o que era contrário às leis de Moisés, que dizia ser proibido o trabalho no sábado. E Jesus assim fazia para combater as práticas e ritos exteriores tão presentes na religião judaica. Então, como é que não se podia curar uma pessoa que estava precisando daquela cura naquele momento, porque era um dia de sábado? Era isso que Jesus queria mostrar, que o bem não precisa esperar para ser feito, esperar um dia do domingo, da segunda ou da terça. Não, o bem tem que ser feito naquela hora que ele se apresentar para ser feito. Mas os judeus eram cegos de espírito, não viam o que Jesus lhe mostrava, como acontece com a maioria da humanidade atual, ainda semelhante a um rebanho de ovelhas cegas guiado por cegos. E os judeus, em vez de aprenderem a lição que lhe era oferecida, deliberaram a perseguir Jesus, sob o pretexto que ele curava no sábado. E quando os judeus o acusavam de curar no sábado, Jesus dizia-lhes: O meu Pai não cessa de agir. Deus, o meu Pai, trabalha sem cessar, e eu também trabalho sempre. E assim, através das suas lições, Jesus estabeleceu o amor a Deus e a caridade como princípios básicos da religião que devemos abraçar. Então, queridos irmãos, agradeço ao querido Mestre Jesus pela assistência espiritual durante nosso trabalho de hoje e aos espíritos de luz que dirigem os trabalhos do NEP Bezerra de Menezes e da nossa casa de oração. E peço ao Deus de amor e bondade que derrame luz e paz sobre o nosso planeta e todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.